Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema que batalha estamos travando. Talvez uma extensão da palavra de domingo. Tem muito a ver com a ministração que a gente recebeu no domingo. E eu comecei a me perguntar, qual é a batalha que eu estou travando? Qual é a batalha que nós estamos travando? Até onde a gente enxerga, visualiza a batalha do dia a dia, os desafios, as lutas, os enfrentamentos que a gente encontra pela vida. Qual é a batalha real da nossa vida? Onde eu estou enxergando os meus inimigos, que eu preciso enfrentá-los? Qual que é a estratégia que eu estou usando? Então, eu preciso entender a batalha, identificar o inimigo, entender quais as armas que eu preciso utilizar, se eu tenho habilidades com essas armas, qual é esse enfrentamento, o objetivo de eu entrar nessa briga, nessa batalha. Isso faz muita diferença, porque vai mostrar aonde está a nossa visão de vida. Porque se a nossa visão de vida ela é horizontal, a minha batalha e meu enfrentamento vai ser sempre humano. E eu vou ser sempre um opressor de seres humanos ou uma vítima de seres humanos. E vou querer enfrentar dentro da minha condição humana e me preparar para isso. Se a minha visão, e eu que estou dentro de uma igreja, que pertenço ao reino de Deus, a um reino espiritual, ela é uma visão celestial, eu começo a ver diferente o meu campo de batalha. Eu começo a enxergar diferente quais são os meus inimigos. Me preparo com armas diferentes para chegar num objetivo diferente. Depende muito, então, de como eu estou enxergando. Porque às vezes a gente está dentro da igreja e querendo soluções sociais, políticas, acadêmicas, enfim, educacionais, para resolver as nossas batalhas, relacionais, psicológicas, e tudo isso é no campo daqui, da minha limitação humana. Mas nós somos chamados para olhar com uma amplitude maior as realidades espirituais, que são eternas, não são visíveis, mas são imensamente maiores e reais, porque elas vão durar para sempre. E é sobre essa ótica que eu devo enfrentar, que eu devo travar as minhas batalhas. E eu quero pegar um momento aqui da história de Jesus. Jesus estava no Getsêmani, nos seus últimos momentos de vida, em oração. Em alguns dos evangelhos, dizendo: Senhor, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Transpirando sangue. Não vou falar muito aqui, porque nós tivemos uma aula no Instituto, 2 semanas atrás, aí, bem no detalhe a respeito de Jesus, mas tem aqui alguns paralelos. E ele estava ali quando vem um dos seus discípulos, o traidor, junto com os soldados ali do Sinédrio, a mando dos sacerdotes, dos fariseus, dos mestres da lei, do sumo sacerdote. E Judas se aproxima ali de Jesus, ele vem para identificar quem era Jesus, no monte, à noite,
Jesus, em alguns momentos, ele conseguia sair dali e ninguém conseguia pegá-lo, a não ser, na verdade, ninguém ia conseguir pegá-lo nunca, a não ser que ele mesmo quisesse se entregar. E quando então Judas se aproxima na narração do Evangelho de João, junto com os soldados, Jesus ele se lança à frente dos seus discípulos, dos 11 que ficaram com ele, num símbolo de proteção, porque a Bíblia diz que ele guardou os seus até o final, exceto o traidor. E naquele sentido de proteção, ele diz para os guardas, para os soldados: quem vocês estão procurando? Os soldados dizem: Jesus de Nazaré. E Jesus fala: eu sou. E quando ele diz eu sou, aquela afirmação foi tão poderosa que os soldados caem todos no chão. E aí a gente já vê que ninguém poderia pegá-lo. Ele decidiu se entregar. E eles se levantam de novo e Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou. Deixe os outros irem. Eu estou aqui. Ele decidiu se entregar. E a gente sabe, temos aprendido isso, porque era a vontade do Pai. E tudo estava sob o controle de Deus. Aqueles que estavam vendo no natural, no horizontal, e tem muita gente dentro das igrejas evangélicas e católicas, né, que pensam que Jesus foi oprimido pela vontade do homem. Que Jesus foi uma vítima porque os soldados prenderam, porque Judas o traiu, porque os romanos eram opressores. Não. Jesus, por amor, se entregou por nós. Ele decidiu se entregar. Estava muito claro a batalha que Jesus estava enfrentando ali. Mas aí entra o Pedro, que talvez precisava ainda receber uma lição, não estava tão revelado assim. E Pedro entra, a gente sabe, ele tira a sua espada e corta a orelha do Malco. Ele tem essa atitude violenta de assim, tão pequena, de defender Jesus, como se Jesus precisasse que um homem defendesse ele. Jesus fala nos evangelhos que se ele quisesse, ele podia clamar ao Pai para mandar 12 legiões de anjos para defendê-lo naquela hora. Uma para defender ele e 11 para defender os seus discípulos. Mas era da vontade dele se entregar. E quando Pedro tem essa atitude de batalha humana, Jesus o repreende. E é nesse ponto aqui que eu quero começar com vocês, que é Evangelho de João. Tudo isso que eu contei está no capítulo 18. Mas eu vou ler Evangelho de João 18, 11. João 18, 11. Que diz assim: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus repreende a ação de Pedro. Guarda essa espada. E aqui fica claro, irmãos, que Jesus foi obediente ao Pai até a morte de cruz. O que Jesus estava realizando aqui era simplesmente obediência ao Pai. O Pai havia determinado esse cálice amargo, difícil, para Jesus beber. Na ótica de Pedro, então, dentro do nosso assunto aqui, ele ainda pensava que era um enfrentamento humano. Irmãos, imagina, Jesus, ele conquistou a obra da salvação. É dele, é mérito dele.
Não dá para o homem contribuir com isso. Mas Jesus trabalhou 3 anos, mais de 3 anos, na vida desses homens. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha um plano, ele estava enxergando um plano muito mais amplo da parte de Deus. Ele se apresenta ali, se entrega para proteger os 11. Porque ele sabia que os 11 iriam dar continuidade ao trabalho de pregar o Evangelho. Como assim aconteceu? A gente sabe a história. Foram designados apóstolos e pregaram o Evangelho. Mas na cabecinha do Pedro, ele achava que podia resolver a parada com as suas habilidades humanas. E podia estar colocando em risco todo um projeto de Deus, por causa do seu pouco entendimento daquilo que estava acontecendo. Se ele ferisse um pouco mais um soldado, ele ia ser preso, os discípulos iam ser presos, todo mundo ia morrer. E poderia ser tão frustrante ali, aquele momento. Não era uma batalha humana. Não era uma batalha para ser vencido na espada. Era uma batalha que Jesus tinha uma revelação muito maior. Era uma batalha espiritual que estava acontecendo ali. Esse entendimento, irmãos, ele precisa estar dentro da nossa... Ele tem que ser inegociável dentro da nossa vida. Porque senão nós vamos estar dentro da igreja, nos sentindo oprimidos por outras pessoas, ou nos sentindo opressores de outras pessoas. Talvez a gente esteja dentro da igreja, nem entendendo as circunstâncias que a gente está vivendo, não conseguindo atingir e tentar trazer uma solução humana para as circunstâncias que a gente está vivendo. E a gente pode tomar uma decisão errada. Nós somos tão carentes de revelação. Tem uma frase que diz assim: aqueles que tomam a espada devem correr todos os riscos da guerra humana. A partir do momento que eu tomo em minha defesa uma arma humana, eu tenho que ter clareza. Eu estou assumindo o risco daquilo que vai acontecer comigo. Eu tiro das mãos de Deus, eu tiro das mãos do Senhor e digo, eu vou resolver isso. Eu vou resolver essa encrenca, essa batalha, essa luta. Eu tenho habilidade, eu tenho força. Amém. Deus permite que a gente faça isso, mas corra o risco da sua escolha. Por isso que Jesus fala, em Mateus capítulo 26, está escrito isso, dentro do mesmo contexto, verso 52. Ele fala para Pedro, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Ou seja, todo mundo que tenta resolver a parada no horizontal aqui, na questão humana, vai ter resposta humana. O enfrentamento é humano, a resposta humana vem. Por que o mundo está como está, irmãos? Por que as famílias estão como estão, os relacionamentos estão como estão, dentro e fora da igreja? Por que tanta frustração, tanto rompimento? Por que tanta igreja nascendo aí a cada semana porque líderes brigaram? Porque está todo mundo tentando resolver aqui, na espada, na humanidade. E a resposta que está tendo é humana. É uma batalha humana. As pessoas estão dentro de um ambiente espiritual tentando resolver uma batalha humana. Não é assim. Nós não temos tanta competência assim.
Pode ser que muitos acham que tem, não é? Não, eu resolvo, a vida é comigo, a minha responsabilidade, eu resolvo, eu vou lá e faço e aconteço. E essa prepotência toda, em algumas situações pode dar certo, mas lá, no final disso, não é bom. Jesus tinha uma consciência clara, uma visão ampla da situação. Jesus tinha revelação. Ele enxergava, de fato, o que estava acontecendo naquele momento. O quanto a luta natural tem trazido bons resultados? É uma pergunta que eu quero fazer para todos nós, que eu faço para mim. O quanto as lutas no natural está te trazendo resultado bom? Quanto você está conseguindo ter vitória lutando no natural, na vida? Será que Deus não tem outro tipo de arma ou outro tipo de batalha para travarmos? Estamos na igreja, precisamos pensar isso. Será que não é? A gente está pensando que está lutando aqui um contra o outro, mas Jesus não estava lutando contra os soldados, irmãos. Não estava lutando contra Judas, contra Herodes, contra Pilatos. Se a gente pensar isso, a gente fica com raiva. Por que as pessoas ficam malhando Judas, né? Porque tem raiva do Judas. Está na guerra natural. Porque não tem revelação espiritual. O cálice que Jesus ia tomar é levar sobre si toda a condenação e pecado da humanidade. Era espiritual. Isso era muito mais difícil para Jesus e brutal do que qualquer chibatada, prego ou qualquer outra coisa humana, física. A grande batalha era espiritual. A gente sabe disso, a gente tem ensinado isso nesse lugar. E a gente precisa ampliar a nossa visão, porque às vezes a gente está em alguns enfrentamentos da vida. Será que não é algo espiritual que Deus está querendo tratar em nós? Pergunta que a gente tem que fazer. Será que, Senhor, será que esse enfrentamento, eu tô que nem Pedro, querendo resolver na espada? É algo que a gente tem que perguntar para o Senhor. Ele tem a visão. Talvez a gente possa pensar, alguns até dizem, né, que Jesus podia ter uma atitude pacifista, porque Jesus é contra as armas, né, e tudo mais. Não é uma visão social aqui, é algo espiritual. Porque a batalha não ia ser vencida na bala, mas ela ia ser vencida na entrega de Jesus na cruz do Calvário. Jesus não estava fugindo do combate, mas ele estava usando as suas armas espirituais. Ele se fortaleceu no Pai. Ele se inspirou no Pai. Ele tinha uma convicção de obediência ao Pai. Essas foram as suas armas. Independente dos seus enfrentamentos, ele tinha uma determinação de não desobedecer ao Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele colocou a vontade do Pai como prioridade. Essa foi a grande arma de Jesus nesse enfrentamento que ele teve. Lutou com as armas espirituais e conquistou a vitória eterna. Acima de tudo, ele foi obediente. E porque ele foi obediente, irmãos, as nossas armas, elas não mudaram. A nossa arma, ela é a mesma arma que Jesus usou. Só que talvez a gente não tenha entendido isso ainda. Veja, 2 de Coríntios capítulo 10, eu vou ler o 4 e o 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário,
são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Assim como Cristo foi obediente ao Pai, assim como Jesus obedeceu ao Pai, e nessa obediência ele encontrou as forças para os enfrentamentos físicos, psicológicos, emocionais e espirituais que ele teve que enfrentar. Nós só vamos ter essa habilidade espiritual não se a gente tiver uma habilidade de armas normais. Mas aqui está muito claro que tudo isso é quando eu conseguir aqui dentro de mim levar preso, inegociável, a minha obediência a Cristo. Quando de fato a minha vida for uma vida de obediência a Cristo, inegociável, eu vou estar preparado. Pode vir sol, pode vir chuva. Pode vir vento, pode vir tempestade. Pode vir vírus, pode vir desemprego. Pode vir toda e qualquer situação. A minha obediência a Cristo é inegociável. E assim eu vou ter uma força espiritual tremenda para vencer qualquer batalha da minha vida. Amém? Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos ter um tempo aqui de oração. Os irmãos vão me ajudar aqui. Talvez a gente ouça tantas coisas a respeito das batalhas espirituais, dos enfrentamentos, das estratégias. Irmãos, Jesus foi obediente ao Pai. E ele não arredou 1 centímetro, 1 milímetro da vontade do Pai. Ele cumpriu a vontade do Pai. Qual que é a nossa posição? Levar a nossa vontade cativa a Cristo. Por quê? As batalhas humanas, elas vão acontecer todos os dias. Os enfrentamentos são diários. As inquietações, elas estão aí. Os conflitos fazem parte da nossa vida. Não dá para viver numa bolha, isolado, pensando que a igreja é uma bolha, isolado. Eu entrei na igreja, é o ambiente perfeito. Não. A vida é dura. No mundo nós teremos aflições. Precisamos ter esse bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo porque ele foi obediente. O amor nos leva a isso. Enquanto nós não entendermos isso, essa obediência inegociável, irmãos, nós vamos ser levados de um vento para outro vento, de um lado para outro lado, pelas circunstâncias da vida. Enquanto a gente não compreender que a obediência a Cristo é que é a minha maior espada de guerra, eu negocio, porque alguém vai me tirar do sério em algum momento. Eu perco a esperança porque alguém vai me decepcionar em algum momento. Mas quando eu olho para dentro e me falo, Senhor, aconteça o que acontecer, eu não posso decepcionar o Senhor. Eu não posso negociar a minha fé. Eu não posso desobedecer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Vamos tomar posse dessas armas, em nome de Jesus.